Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à 56ª edição do Gym Podcast Brasil. E essa é mais uma edição para falarmos um pouco do 41º Mundial de Ginástica Rítmica, o maior e melhor de todos os tempos, né? Esse foi o slogan que o presidente do comitê organizador, né, o senhor Ricardo Rezende, o nosso Kaká, ele ensinou esse slogan e acabou pegando mesmo, né? Todo mundo falava que esse seria o maior e o melhor de todos os tempos. E, de fato, esse Mundial foi, assim, inesquecível, né? Para quem acompanhou lá dentro e para quem acompanhou de longe também as transmissões, né? O Ícaro estava lá o tempo todo, acompanhando tudo, e a gente esteve aqui acompanhando pela TV. Mas dessa vez eu estou acompanhado do meu amigo Lucas Rodrigues e não do Ícaro, né? O Ícaro, como eu disse, estava no evento e fez uma cobertura incrível que vocês puderam ver pelas nossas redes sociais, né? Tá cheio de vídeos, de conteúdos exclusivos lá para vocês e também no nosso site, no gymblogbrasil.com.br. E agora o Ícaro está descansando porque já é o brasileiro de ginástica artística, né, o brasileiro adulto, que de certa forma é uma préviazinha do Brasil no Mundial, né, acho que até vai servir também como parte da seleção, né, das ginastas que vão para o Mundial. E daqui a pouco a gente está lá, o Ícaro está descansando, mas a gente está aqui fazendo mais esse episódio com a participação especial do Lucas. Então, seja bem-vindo novamente, Lucas, que saudade de você aqui com a gente. Obrigado, Cedric. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Pessoal, para quem não sabe, mesmo eu achando impossível alguém não saber, o evento ele aconteceu na Arena Carioca 1, dentro do Parque Olímpico, né, no mesmo local onde foram as provas de GR nas Olimpíadas do Rio de 2016, e foi a primeira vez que a América do Sul sediou um Mundial de GR, né? E não só de GR, mas de qualquer outra ginástica. Só aí a gente já tem orgulho suficiente desse Mundial, né, Lucas? Nossa, demais. Acho que Eu não estava lá, né? Eu acompanhei pela TV, mas eu acompanhei tudo que eu pude. Em alguns momentos, assim, dirigindo, eu parava o carro para assistir alguma rotina que eu estava com muita vontade de ver, de tudo. Assistir as classificatórias, assistir as finais. E deu muito orgulho, assim, de ver que um evento tão grande, com a participação de tantos países, e que teve também a participação de ginastas tão icônicas da GR atualmente, né? Fazendo história aqui no Brasil. Então foi sensacional. Não, e vamos começar falando pelo quadro de medalhas, né? A Alemanha foi o primeiro país no quadro de medalhas com 5 ouros e 1 bronze. Depois veio o Japão com 1 ouro e 1 prata. A Itália e a Ucrânia empatadas com 1 ouro e 2 bronzes. A China em quinto com 1 ouro e 1 bronze. Aí veio a Bulgária, que teve 4 pratas e 1 bronze. E depois chegamos nós, o Brasil, em sétimo colocado no quadro de medalhas, com 2 pratas. Aí vem os Estados Unidos e a Romênia, ambos com 1 prata, e no 10º lugar, a Espanha, com 2 bronzes. Foi um quadro de medalhas, assim, de países bem diversificado, né, do que a gente normalmente vê. Na GR, uma coisa que tem acontecido aí nos últimos 2 anos é o surgimento, assim, de novos países ganhando medalha. A gente não pode deixar de considerar também que a Bielorrússia e a Rússia, que são 2 países de extrema força na ginástica rítmica, não estão competindo por causa das sanções devido à guerra na Ucrânia. Mas mesmo assim, a GR mudou muito nos últimos 2 anos, a forma de ser avaliado e tudo. Então, eu penso também que na última Olimpíada, que foi Tóquio, a Rússia, que sempre levou todos os ouros, já não levou, né? Foi a menina de Israel. Foi a Linoy, de Israel, e no conjunto, se não me engano, foi a Bulgária.
E então já vem tendo essa mudança desde antes. Eu acredito que independente da Rússia estar competindo ou não, e a Bielorrússia, alguns resultados teriam sido resultados históricos, como os que a gente teve, né? Mas com certeza a ausência dessas duas potências do esporte fazem diferença. Mas você acha que a GR ela caminha para um efeito assim de globalização assim da ginástica, igual a gente começou a ver na ginástica artística feminina, né? Que tipo a gente saiu na ginástica artística feminina, a gente saiu daquele quadro Romênia, Rússia e China, né? Hoje é mais globalizado, vamos falar. Você acha que a GR está indo pelo mesmo caminho? Eu acho que sim, acho que cada vez mais, e também aquela questão, acho que o esporte vai evoluindo, a gente vê aqui no Brasil mesmo. Eu que acompanho a GR desde 99, como a ginástica rítmica evoluiu no Brasil como um todo. Eu estava até assistindo uma transmissão da CBG, do Campeonato Brasileiro pré de GR, e você vê assim, um trabalho muito bem feito desde da base. Então hoje a escola brasileira de GR, né, claro que teve muita ajuda de muitos estrangeiros, né, o Brasil sempre teve assim, uma proximidade muito grande com a equipe da Bulgária e tudo. Então assim, o Brasil evoluiu muito, né, muito, e consegue hoje andar mais com as próprias pernas e não faltam, né, novos talentos, não faltam novas meninas para compor o conjunto. Aliás, pelo que eu sei, é uma grande concorrência para estar dentro do conjunto. Você vê algumas meninas que às vezes estão numa Olimpíada, no Mundial, já no outro ano já não estão mais. E poucas meninas conseguem se manter ali por muito tempo no conjunto, porque vai sempre ter uma renovação. No individual é mais complicado, mas também tem tido assim, sempre aparecendo novos talentos. E aí a gente começa a ver, né? Por exemplo, a Romênia. A Romênia, na GR, nunca chegou nem perto do que era na ginástica artística, né? E essa menina que ganhou a prata nas massas, ela também foi medalhista mundial juvenil. Então, assim, a gente vai vendo uma mudança lá no Mundial Juvenil, que eu assisti também. A equipe da Estônia estava muito bonita, e eu nunca tinha ouvido falar de uma ginasta importante da Estônia. Né, o próprio Brasil ganhando lá desde a base, não é só esse conjunto, não é só... Teve os Jogos Pan Júnior agora, as meninas, né? As Sim, dominaram, né? E, enfim, realmente, eu acho que está tendo uma globalização, e eu acho que o Brasil, um país da América do Sul, ser o primeiro país, né, a ganhar uma medalha no Mundial, logo após teve os Estados Unidos, né, com a medalha de prata de uma americana na bola. Mas o Brasil, um país da América do Sul, que conseguiu chegar, né, nesses resultados. Foi a primeira país da América, né? Porque você falou isso, foi a primeira medalha das Américas, né? Foi a do Brasil e logo depois teve a dos Estados Unidos, mas continua sendo a primeira da América Latina, né, no caso. Sim, Mas é interessante você falar isso, porque algumas pessoas não sabem, né? Nosso público maior, obviamente, é o público de ginástica artística, mas a base e a massificação da GR no Brasil, ela é muito maior que a da ginástica artística. As pessoas acho que elas não têm noção. Os fãs de GA, eles ficam um pouco fechados no mundo da GA e eles não sabem disso. O torneio nacional de GR, tipo, né, ele é dividido em regionais e, diferentemente da GA, hoje a GR, ela tem, na nível de seleção, peças de reposição para a própria seleção muito maiores do que a ginástica artística, né? Com certeza. Hoje, né, tipo, não falando assim, fazendo um comparativo, hoje, se, né, igual quando a gente teve aquele problema que a Rebeca lesionou, foi algo péssimo, porque daí, tipo, interferiu diretamente na nossa classificação olímpica para Tóquio, né? Hoje, se uma ginasta muito boa do conjunto lesionar, tranquilo repor ela, né? Sim, fazer uma reposição. As meninas são muito mais substituíveis, assim, né? Vamos dizer assim. Na Olimpíada, o que aconteceu da menina da Vitória ter lesionado, e é porque na Olimpíada não tem reserva. Eu acho isso totalmente errado, mas não tem reserva. Claro que ali no último momento, falando de conjunto, né? Que as meninas têm que treinar muito juntos, repetir muito juntas. Uma menina para substituir ali no último momento, eu acho que as meninas do Brasil têm o preparo para dar conta disso, mas eles não tiveram nem essa opção, né?
e as meninas mesmo assim competiram, faltando um monte de dificuldades, né, e de coisas na rotina delas, e elas ainda ficaram a uma vaga da final, né? Então, às vezes até algumas pessoas ficam questionando, né? Já vi algumas pessoas da própria ginástica questionando: ah, esses resultados do Brasil, não sei não acho que é isso tudo, essa equipe do Brasil não é tão boa assim. Tem gente que fala umas coisas até meio polêmicas, mas são fatos mesmo, né? Elas vêm tendo um crescimento de resultados no individual e no conjunto já há muitos anos. No individual é muito mais difícil chegar. Sim. Porque no individual é assim, hoje tem 4 ginastas gigantescas que elas, sempre que elas acertarem, vão ser as 4 dividindo o pódio, né? Então, uma ginasta do Brasil chegar em 9º lugar do geral, igual foi o caso da Babi, a gente vai comentar mais tarde, é gigantesco isso. E no caso do conjunto, o Brasil ter tido os resultados que vem tendo em Copas do Mundo, Campeonatos Mundiais e Olimpíadas já há um bom tempo, assim, realmente um esporte que evoluiu muito, né? Muito no Brasil. Assim, continuando a falar dessa globalização, né? A gente acabou falando um pouco do Brasil, coisas importantes que a gente acabou puxando aqui, mas se a gente comenta, por exemplo, o desempenho dessa ginasta alemã, a Darja Varfolomev, né? Eu não sei como pronuncia o nome dela. Ela é alemã e ela conquistou 5 das 6 possíveis medalhas de ouro, né? Ela foi ouro por equipes, que é a soma das provas do conjunto com as provas do individual, né? Ouro no individual geral, e ela ainda foi ouro nos aparelhos bola, fita e massas, né? Ela é muito fenomenal, essa menina. E ela tem mas assim, ao mesmo tempo que a gente está falando da globalização e dela ser da Alemanha, mas ela tem um histórico que vem da Bielorrússia, né? Da Rússia. O que eu sei da história da Darja é que ela, com 13 anos, ela decidiu mudar para a Alemanha para competir pela Alemanha. Aí uma interpretação minha, se algum ouvinte aí do podcast tiver uma informação melhor, coloca aí. Comenta aí. Mas o que eu sei é, ela com 13 anos, ela decidiu ir para a Alemanha para treinar com a Yulia Raskina, que é a treinadora dela. A Yulia Raskina foi medalha de prata na Olimpíada de 2000. E ela é uma super treinadora da GR, junto com a mãe dela, inclusive. E aí a Darja falou para os pais que ia mudar para lá, para a Alemanha, para competir pela Alemanha. E os pais não queriam deixar, e ela insistiu, e eles deixaram, e deu no que deu. Eu acredito que, aí é meu achismo, tá, gente? Dentro da Rússia, a disputa é muito grande. E a gente que acompanha a GR há muito tempo vê que quando a coordenadora lá da Rússia, né, que é a Irina Varner, não sei como é que fala. Ela é bem rígida. Ela é bem rígida. Quando ela tem uma preferida, é aquela menina que eles vão investir, as outras meninas vão desenvolvendo e vão sendo boas também, mas dificilmente vão ter uma chance. Talvez a Darja percebesse que ela não ia ter tanta chance. Ela é muito diferente, né? Ela é autona, ela, assim, né, pro padrão de uma ginasta, ela é alta, ela é muito esguia. Ela, assim, é um físico muito diferentão. Talvez ela não seria uma menina que fosse chamar a atenção dentro da própria Rússia e se destacar lá. Sim, né? Talvez. E aí ela foi e mudou para a Alemanha. E aí, nesse processo, foi melhor ainda para ela, porque se ela tivesse continuado na Rússia, ela não estaria competindo. Ela estaria, né, nesse bloqueio lá, Sim. né, e não teria tido uma carreira. Então, o primeiro mundial dela adulto foi 2022, a Rússia já não estava competindo. Né? Então, assim, ela... acabou fazendo uma transição na hora certa, né? Acabou fazendo uma transição na hora certa. Sem nem saber o que vinha no futuro. Sim, e ela é uma menina que, assim, ela é tipo uma Simone Biles da ginástica rítmica. Por quê? Porque ela faz uma dificuldade absurda com uma grande facilidade. Então, ela é a menina que ela entra numa prova para competir, ela só não vai ser ouro se ela errar, né? E, por exemplo, nesse Mundial, a única prova que ela errou foi o arco. Ela, numa dificuldade de giro, ela desequilibrou e colocou a mão no chão, e por isso ela não pegou medalha no arco, senão ela teria pego também. A Sofia Rafael, que eu sou extremamente fã, né? Ganhou o arco, foi a única prova que a Darja não ganhou.
mas eu acredito que teria ficado muito próximo, pode com certeza, e talvez teria ganhado da Sofia se ela tivesse acertado. Então ela é dominante nesse nível, ela tem uma capacidade técnica e de execução, e o artístico dela antes era meio criticado, mas cada vez ela está se entregando mais, cada vez melhor, cada vez mais bonita, cada vez mais artística. E assim, enquanto outras meninas giram 4 vezes, ela gira 6. Os riscos que ela faz, a forma que ela recupera os elementos, é assim, Ela corre absurdo. riscos com segurança, né? Tipo a Bios mesmo. Sim. E ela tem um aparelho que é as massas dela, ela fez quase 32 pontos. Eu acho que no Nossa, foi individual muita geral. coisa. Acho que foi E 31.900, uma coisa assim. E comparando assim, a Darja, eu acho que tá nesse mesmo patamar, sabe? E aí, Lucas, né, eu sei que você é muito fã e a gente não pode deixar de comentar sobre a Sofia Rafael, né, que foi a única atleta que esteve no topo do pódio por aparelhos, além da Darja, né? A Sofia venceu o arco com uma prova espetacular e ela que teve muito problema com sua equipe, né, nos últimos 2 anos. Ela praticamente foi abandonada pela treinadora dela dias antes dos Jogos de Paris. E daí, poucas semanas antes desse Mundial, ela também mudou de treinadora e ela competiu na raça. O que você acha disso, Lucas? O que aconteceu com a Itália, e também tá. É claro, a gente vê também no conjunto italiano, que não está tendo bons resultados já aí tem um tempinho. A treinadora principal lá da Itália, ela foi acusada de abusos morais e de coisas terríveis, e ela foi, né, depois ela se afastou, né, ela se afastou da GR, mas assim, se ela não tivesse afastado, ela ia ter sido afastada, e é aquela coisa, né, uma treinadora que descobriram depois, né? Descobrimos depois que era extremamente abusiva, mas era uma super treinadora. E ela fez a carreira de muitas ginastas e ela fez o crescimento da ginástica da Itália, assim, absurdo. Outro patamar. Assim, ela que desenvolveu a Sofia Raffaelli, né, e tal. Tem até uma série daquela outra ginasta nossa do individual, da Maria Eduarda, que foi ela que fez uma série de bola muito linda mesmo. Então, assim, a mulher é uma artista, mas, né, fazia coisas terríveis com as meninas, e as meninas, né, denunciaram e tudo, e a Sofia ficou sem ela perto da Olimpíada, e entrou a outra treinadora, que era a Cláudia, não sei o sobrenome, mas eu sei que o primeiro nome dela é Cláudia. E ela ficou com a Sofia, foi para a Olimpíada de Paris, teve até muitos memes, assim, né? Porque ela é uma treinadora muito bonita. E aí ela chegava botando moral, pedindo os recursos lá para a Sofia, lutou pela Sofia até o último segundo, assim, para a Sofia conseguir uma medalha de bronze lá. E agora, recentemente, né? A Sofia mudou de novo de treinadora. E assim, eu não sei o motivo, né? Mas assim, uma coisa que a gente que acompanha muito a GR viu foi que a Sofia voltou a sorrir, assim, mais próximo ao Mundial, sabe? Eu acho que foi uma troca de treinadora boa para a Sofia, importante. Eu realmente não sei qual foi o motivo, mas a Sofia, ela vinha, eu que acompanho muito, assim, as Copas do Mundo e tudo, a gente vê sempre a Sofia muito triste, com uma feição muito triste, errando muito as séries e tudo. E mais próxima agora do Mundial, as últimas etapas de Copas do Mundo, principalmente a de Milão, a Sofia parecia estar voltando a ser ela, assim, sabe? E eu, assim, a Sofia, ela, para mim, ela voou assim, muito nesse Mundial. Ela tinha, assim, né, um grande desafio. Ser medalhista ia ser muito difícil, porque das 4 maiores do mundo hoje, ela é a que tem pontuado mais baixo, né? Então, a Copa do Mundo de Milão, ela ganhou, mas as outras meninas erraram muito. E no europeu, ela ficou em quarto, né? E então, assim, com todas as outras acertando. Com todas as outras acertando, ela ficou em quarto. Até com a Darja errando um pouco, ainda ganhou da Sofia, né? E aí, eu que sou super fã dela, tava assim, né? Eu torço por todas, mas eu sou mais fã ainda dela. E eu tava assim, preocupado se ela ia sair desse mundial sem medalha. Mas graças a Deus ela conseguiu acertar as séries dela. E ela, assim, no primeiro dia ela errou fita e não pegou final de fita, né? Infelizmente. Mas ela passou em quarto lugar para a final. E na final ela foi muito bem. Ela, assim,
estava muito atenta, muito esperta. Às vezes ela lançava o aparelho um pouco curto, ela corria atrás, ela abortava algum risco para não deixar o aparelho cair, né? E eu acho que ela deu tudo de si. Ela começou com um arco muito bom mesmo. Depois ela foi para a bola dela. Eu não sou tão fã da série da bola dela, mas acertou massas muito bem e fechou com a fita, que é o aparelho que ela costuma ter mais dificuldade para fazer. Tinha errado na classificatória, então foi muito tenso. Não foi absolutamente perfeita, mas suficiente para ficar com bronze. A Onofrichuk da Ucrânia, que tinha ficado em segundo no primeiro dia, e que ela é assim, a ginasta mais próxima de conseguir bater a Darja, ela teve uns erros, ela foi tendo erros durante a competição e acabou ficando em quarto, né? Então, assim, para mim, que sou fã da Sofia, eu fiquei muito feliz que a Sofia conseguiu ficar no pódio. E depois, nas finais por aparelhos, a Sofia entrou no arco, foi a primeira a competir e fez um arco espetacular. É a série de ginástica rítmica dessa temporada minha preferida de todas e foi muito bonito. E ela já colocou uma nota lá em cima e ninguém alcançou. E a Darja errou, fazendo um giro Rafael, que é um giro que ela inventou. E a Darja fazendo o giro Rafael errou e não pegou medalha. E aí depois, na bola, que eu considero que é o aparelho menos forte dela, dessa temporada, ela salvou várias recuperações e contou com o erro. Por exemplo, a estiliana errou a bola. A rotina de bola da estiliana é maravilhosa. E aí ela conseguiu ficar em terceiro. E nas massas ela ficou muito decepcionada. Tem até umas imagens dela assim nos bastidores chorando depois da final de massas. Ela era a última a competir, tinha tudo para pontuar bem e ela pontuou no mundial acima dos 30 pontos nas massas. Então assim, era muita certeza que ela tinha chance e várias meninas erraram antes dela, inclusive. E aí ela teve duas quedas assim um pouco bobas até, não foram momentos difíceis da série dela. E ela acabou ficando sem essa medalha. Eu pensei, não, tá bom, né? Ela ganhou 3 medalhas, foi ótimo, mas mesmo assim ela não ficou satisfeita. Ela tava chorando nos bastidores porque tinha errado as massas. E a fita ela não pegou final. E a estiliana Nikolova, da Bulgária, ela saiu com 4 medalhas de prata e uma de bronze da competição. Ela também é uma lenda, né? Tipo uma super ginasta da atualidade, né? A estiliana, ela é acho que ela pode ser considerada já um super ícone da ginástica rítmica, da história da ginástica rítmica. Ela é uma menina, parece uma boneca, né? Ela é uma menina de 1,41 m e ela é gigantesca dentro do tablado lá, né? Dentro da quadra, no tapete. Ela é maravilhosa. Ela já tem uma trajetória, assim, já mais longa de adulto, né? Ela fez 20 anos, inclusive no dia do individual geral, foi o aniversário dela. E ela sempre foi uma menina assim, que todo mundo era encantado, todo mundo era maravilhado. Quando ela acertava, tirava as notas altíssimas, mas que errava muito, muito mesmo, ela errava muito. E aí chegou Paris, ela teve o europeu antes, né, da Olimpíada de Paris, ela ganhou o europeu individual geral. Então ela foi com muita chance para Paris e chegou lá, ela fez uma classificatória péssima. Nossa. Péssima. E ela ficou fora da final. Ela não foi finalista. Nossa. Né? Então foi uma decepção muito grande. Mas uma coisa que eu acho muito interessante dela é que ela é tão pequenininha, tão fofinha, mas quando você vê as entrevistas dela, ela é uma mulher, sabe? Uma mulher muito adulta. Até assim, o tom de voz dela é muito maduro e tudo. E eu acho que o que eu fiquei sabendo é que eles mudaram muito a forma dela treinar, a forma dela se preparar para as competições, para que ela conseguisse acertar mais. E tem funcionado. Essa temporada dela de 2025, ela acertou muito mais, ganhou muitas medalhas. No europeu, ela ganhou 3 ouros, né? Então, ela ganhou da Javaflomev 3 vezes. E ela foi maravilhosa nesse Mundial. Ela perdeu o arco no individual geral e no finalzinho da rotina, mas eu acho que mesmo assim não teria ganhado da Darja, só teria ficado com uma nota mais alta. E nas finais por aparelhos, ela errou bola, que foi... Ela errou a massas também, mas todo mundo errou massas e ela conseguiu pegar um bronze. Mas a bola dela é muito, muito legal e ela errou bastante. E era um aparelho que eu acho que ela também tinha chance, às vezes, de ter ganhado da Darja e tal, e não deu certo.
Mas ela é um sucesso total, essa menina. Não, e tem fã falando que a Sofia Raffaelli e a outra italiana, a Tara Dragas, que elas merecem um CPF. Não, e é muito massa essa integração com a torcida brasileira, né? Tipo, das pessoas, delas, tipo, a GR, que não é um esporte, assim, é um esporte, igual eu falei, popular e massificado no Brasil, mas que não tem um público, assim, né, formado. Mas é legal que teve essa interação, né, do público com as ginastas, inclusive de outros países dessa Sim, vez. a gente viu várias ginastas dando entrevista e falando que estavam muito felizes, né, com a forma que o público reagiu a elas e tudo. Teve algumas finais assim que eu acho que a emoção do brasileiro ali Too much. foi um pouco too much, passou um pouquinho da conta, assim, na minha forma de ver, no sentido meio quem é mais antigo e acompanhou o PAN de 2007, né? Uhum. A torcida vaiando para Shawn Johnson. Sim, é meio feio, né? Tipo, na ginástica. Muito feio. É. Na GR acho que não chegaram a vaiar durante a série, mas às vezes a nota. Uhum. Ou então comemoraram uma nota baixa de uma ginasta, assim, descaradamente, né? Então, isso assim, eu não achei muito legal, mas é uma coisa da nossa cultura, infelizmente, e a gente é emocionado demais, né? Talvez até, se eu estivesse lá, eu teria feito a mesma coisa, talvez, a emoção. É porque eu acho que o brasileiro torce para esses outros esportes, os brasileiros leigos, eles torcem igual eles torcem para o futebol, né? Tipo, acho que é juiz ladrão, acha que, né, que vaiar, o vôlei também tem muito dessa cultura de vaiar, né? Então, de atrapalhar o adversário. E isso na ginástica, né? Um esporte, vamos falar assim, um esporte clássico, né? Um esporte tradicional, assim, muito antigo que tem uma cultura clássica mesmo, assim, né? Que às vezes essas coisas acabam não cabendo, assim. Sim. Mas legal que elas atingiram, né, o público, assim, foi muito doido isso. Eu acho que a chilena, ela até nem fez nenhuma série com música brasileira, mas ela usou um colã Super Brasil na série de arco dela. E foi uma clara homenagem, né, lógico. Ela competiu a temporada inteira com um colã vermelho, porque é uma música meio cabaré, assim, e ela competiu essa série com um colã praticamente a bandeira do Brasil. A Sofia também não usou nenhuma música brasileira, mas assim, eu sou suspeito por falar, o artístico dela, assim, a presença dela, acho que cativa por si só. E a Tara Dragas, além de ser uma ginasta super linda, que eu apaixonei também, que eu já estou acompanhando ela essa temporada, ela é maravilhosa. Ela usou uma música da Ivete na série de fita e ficou muito legal mesmo essa série de fita dela. Uma música muito, muito boa da Ivete, muito animada e acho que ganhou mesmo assim, o coração do público. E só para a gente fechar essa parte dos individuais, Lucas, eu queria que você comentasse sobre a Babi e a Jojo, elas que saíram muito bem, conquistaram o primeiro feito histórico, né, para o Brasil, que foi a primeira vez que duas brasileiras estiveram numa final de individual geral. A Babi ficou em 9º, né, e a Giovana ficou em 18º. Foi assim um feito, né, histórico, a gente pensar quando, né, que o Brasil estaria com duas finalistas de individual geral, né, de GR. Inclusive, pessoal, vocês correm lá no Instagram depois, que tem várias entrevistas exclusivas que o Ícaro preparou, né, inclusive com elas. Mas o que me conta, Lucas, o que você achou do desempenho delas? Quais foram as suas percepções a respeito das apresentações das duas? Eu achei, assim, sensacional as meninas, o que elas fizeram, tanto elas como as meninas do conjunto, no seguinte sentido, assim, que eu acho que elas foram igualmente incríveis. Elas chegaram muito preparadas para o Mundial, muito preparadas. A Jojo, a Babi estavam extremamente preparadas, só que para qualquer Mundial elas estariam preparadas e já seria difícil estar preparada e entrar no tapete e entregar tudo. Agora imagina dentro de casa. Ai, a torcida tá te apoiando. Sim, mas muitas vezes pode virar o jogo. Pode ser um motivo a mais para você ficar nervoso, para você ficar, nossa, eu quero aceitar porque eu tô no meu país, uma pressão a mais. E assim, elas foram muito bem mesmo na classificatória. A primeira série da Jojo, ela começou foi com as massas? Não. Ela começou, as meninas, as duas, começaram com a bola. E foi assim,
Nossa, a JoJo, ela passou uma série de bola, assim, maravilhosa. E é uma música, assim, que ela mesma falou em entrevistas, que ela é fã de Celine Dion, e o Uhum. filme preferido dela é Titanic. Então, a série dela é toda baseada, a Não, pose e muito inicial... novinha, né? Pra ter uma referência Sim, dessa, né? a pose inicial dela é a pose que a personagem Rose faz pro Jack desenhar ela, né? Que Aham, tem que a cena legal. icônica lá. O colar dela é azul claro e tem como se fosse um colar, aquele colar Aham, aquele diamante. aquele diamante lá Aham, do e filme. no meio da música tem uma parte que tem uma fala lá da Rose, né? I'm flying, I'm flying. E ficou Uhum, muito bem montada essa coreografia dela. E ela, assim, o apelido dela, né, é Jojo Furacão, porque ela gira muito, os fouetés dela são extremamente rápidos e bem feitos. Ela faz uma sequência de 10 fouetés duplos e no final ela ainda gira uns 4 giros no nó. passe. É sensacional essa parte dela. E ela passou assim mesmo, como um furacão. Assim, eu assistindo de casa, eu chorei, porque foi muita emoção. Ver uma Uhum, brasileira competindo daquela forma, assim, brilhando mesmo e suportando aquela pressão. O uhum. público gritando. Pensa, eu nem imagino o que foi isso lá na Nossa, arena. é. Aquele grito assim de tremer o chão e você lá tacando a bola para cima e rola e gira É, e pega e dança. Sim, foi espetacular. sim. E a classificatória dela foi muito incrível. Ela classificou, inclusive, na frente da Babi. Ela classificou, se não me engano, acho que em 12º. Foi, sim, uma super colocação para ela. Competindo com 98 ginastas, eu acho. Né? Ela foi a número 12 do mundo, É né? muita É coisa, muita nossa, muita coisa. coisa. E na final, infelizmente, ela estava indo super bem na final, mas ela, nas massas, na fita, eu acho. Hum, Não, não, agora eu não tô recordando, mas acho que foi na fita mesmo. Ela errou muito, muito. E aí ela acabou ficando no 18º lugar, que era o último lugar, né, do individual geral. Mas, assim, o que ela fez foi maravilhoso. A forma que ela representou o Brasil, a energia dela e se colocando como uma das top ginastas do mundo, né? Ou uhum, na GR, você chegar numa final individual geral é muita coisa. sim. Por exemplo, a Espanha, que é muito mais tradicional que o Brasil, não colocou ninguém na final. A China não colocou ninguém para a final. Uma ginasta da China que foi para 2 finais por aparelho não foi para a final do geral. Muito E a doido, JoJo né? foi. E ela Sim. ficou próxima ali da final de bola, acho que da final de arco também. E a Babi, ela já é uma ginasta, né? Consagrada com resultados históricos em campeonato mundial, né, Foi a 2023. primeira medalha, acho que, de Copa do Mundo da GR, foi a Babi, não Foi a foi? Babi, acho que foi Acho que uma foi em fita dois mil e numa, vinte e um, uma coisa uma assim. coisa assim. E ela já tinha sido finalista no Mundial de 2021, ficou em 17º, eu acho. Aí no Mundial de 2023 ela foi extremamente bem, ela pegou final de massas e foi finalista geral e conseguiu a vaga olímpica por mérito próprio, né? Uhum. Não foi a vaga do continente ou a vaga no Pan-Americano, Sim, o que também não tem problema nenhum em conseguir a claro. vaga dessa Aham. forma, mas ela conseguiu a vaga no Mundial. Então, chegou na Olimpíada de Paris, ela competiu uma classificatória absurdamente boa, foi finalista olímpica, individual geral. Isso, assim, eu não sei nem É. explicar o que é isso para uma ginasta latina, uma ginasta brasileira. E chegou nesse Mundial e a classificatória dela não foi tão boa. Uhum. Assim, a sensação que eu tinha é que ela não estava conseguindo entregar tudo de si ali, assim, né? A sensação, né? Vai Uhum. ver, ela estava realmente dando tudo de si, mas a sensação que eu tive é que Assistindo parecia que ela foi. estava guardando um pouquinho ou alguma coisa nesse sentido. E assistindo a final do individual geral, isso para mim ficou mais claro ainda, porque na final do individual geral ela estava muito diferente. Ela estava muito solta, ela estava Menos nervosa, menos talvez. nervosa, talvez, indo com tudo para todos os riscos, todas as skills, acertando muito mais. E, inclusive, ela fez uma nota altíssima nas massas. A nota dela de massas do individual geral daria a prata para ela na final de massas. Nó, Então, muita você coisa. pensa, é muita coisa, né? Então, uma participação, assim, maravilhosa. E ela ficou em nono, só que, na verdade, ela ficou em oitavo, empatada com a Eva Brezalieva, da Bulgária,
Só que aí naquela questão do desempate, da execução e tal, ela ficou em nono. Então ela ainda quase foi chamada no pódio, que no pódio eles chamam as 8 primeiras, né? E a do quarto até o oitavo ganha um diploma e tal. E ela chegou quase ali, Nossa, né? imagina. Ficou quase ali. Então, assim, foi foi muito grande o que ela fez. Não ganhou medalha e tal, aí a mídia não divulga tanto, não aparece tanto, mas a gente que é da ginástica sabe que o que ela fez foi imenso, na verdade, as duas. Agora, Lucas, vamos falar do conjunto? Eu não vou nem comentar, vou deixar só para você avaliar e também classificar, né, as primeiras medalhas do Brasil no Mundial de GR. Eu tava, assim, extremamente nervoso, com frio na barriga, com vontade de vomitar e assistindo de casa. Eu acho que se eu tivesse lá, eu tinha passado mal. Mas, assim, eu tava muito ansioso. A gente ia para o Mundial de GR, né, Ia, Lucas? né? Mas não deu Infelizmente, certo. não deu Por certo. causa de outros compromissos e tudo. Infelizmente não deu certo. Mas, assim, assim como a Jojo e a Babi, as meninas tinham uma grande missão pela frente, né? Elas tinham que se apresentar frente ao público brasileiro num campeonato mundial dentro de casa. Só que mais, né? Para as meninas do individual, elas tinham que entregar as performances da vida para estar numa final individual geral, né? E conseguiram com sobras, né? E as meninas do conjunto, elas vinham já num outro lugar, né? O conjunto já está num lugar, assim, muito à frente do individual. Sim, sim. Né? Então, elas não vinham para... igual outros anos. Vamos classificar, né? Vamos tentar classificar para a final. Já seria incrível, e que outros anos isso era o incrível do conjunto. Sim. E, né, a gente tem muita admiração pelos conjuntos antigos que abriram as portas, né? Mas as meninas, elas já estão em outro lugar, elas já são medalhistas. Quase toda competição internacional que elas vão, elas saem com resultado de medalha. Elas só não ganham medalha quando elas erram, né? E elas dominam muito, assim, hoje, né? Elas são um dos top 5, 6 países do mundo no conjunto. Sim. Então, no último Mundial, elas ficaram muito próximas de medalha, elas empataram no terceiro lugar, e aí no desempate ficaram sem a medalha. Chegaram na Olimpíada com chance de ser final, com certeza, e com muita chance de ser medalhistas. E infelizmente aconteceu a questão da lesão e tudo, né? E esse ano elas demoraram um pouco mais do que outros países para aparecer internacionalmente, mas eu acho que foi uma estratégia ótima. E quando elas ganharam o geral da Copa do Mundo de Milão, né? Que era uma Copa do Mundo fortíssima. Muito forte, né? Muito forte, né? Era quase que um pré-mundial, assim. E aí elas chegaram para essa competição, acho que com um nível de preparo absurdo, né? Eu acho que a CBG, a comissão técnica, o Comitê Olímpico Brasileiro, acho que todo mundo, assim, que estava envolvido ali, e obviamente as meninas, né? Lógico, fizeram tudo, absolutamente tudo que podiam para prepará-las para aquele momento. Inclusive, a gente ouviu falar, né, na transmissão, que elas treinavam com o barulho da torcida do Flamengo numa caixa de som à parte. Então, nos momentos onde elas faziam um risco e pegavam um aparelho, e que a Camila, né, a Camila Terezinha, a treinadora, sabia que naquele momento o público ia gritar, elas soltavam a torcida do Flamengo. Então, nossa, fizeram muito doido. tudo. É uma preparação muito meticulosa, né? Uma preparação meticulosa. E eu acho que, inclusive, alguns momentos da música, do mix da música lá da Evidências, tem uns momentos, tem uma parte que elas fazem um risco super bonito, e na hora que elas pegam o aparelho, na música é assim, aquela parte, eu sei que te amo, e que na música é o público cantando. Na música não é o Chitãozinho Chororó, na música é tipo uma plateia cantando. E tudo foi pensado. Então, assim, acho que eles fecharam todas as arestas possíveis para fazer aquilo acontecer. Agora pensa, nossa, super legal, estamos super preparadas, mas e a pressão que é isso? Isso é muita pressão.
Sim. Tipo, já pensa a preparação já é uma pressão. A preparação é uma pressão. Tipo, por que eu não vou conseguir um resultado se fizeram tudo para que eu conseguisse esse resultado? E para piorar, não depende só de uma, depende de 5. Então, quem já competiu esporte individual e depois vai competir esporte coletivo, entende o nervosismo que é isso. Sim. Então, não estava só nas suas mãos, né? E o seu não desempenho também prejudica o outro. Então, eu acho assim que eu não consigo mensurar o nível de pressão que elas conseguiram resolver muito bem. Acredito que isso também foi muito trabalhado com elas, com psicólogo, com todas as formas possíveis. Mas, assim, quando elas entraram para competir, principalmente no primeiro dia, porque o primeiro dia do conjunto nesse Mundial, ele já definia o conjunto geral, definia as finais, que o Brasil tinha chance de pegar finais, mesmo com erros, não erros graves, mas mesmo com pequenos erros, o Brasil conseguiria chegar na final. Agora, a medalha tinha que vir ali, sabe? Eu acredito. Era a melhor chance do Brasil. Era no geral. Era no geral. E as meninas foram muito, assim, atentas. A coreografia de arco e bola foi a primeira. E elas foram super bem. E elas acabaram abortando alguns riscos, algumas coisas que elas viram que não ia dar certo e resolveram na hora. E mesmo assim conseguiram uma super nota. E nas fitas, a coreografia de 5 fitas é muito difícil. Porque as fitas embolam, as fitas... o manejo da fita no individual já é considerado o manejo mais difícil. Imagina no conjunto, né? Então tudo pode dar errado. Teve até o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tirou 0 de execução. 2 fitas embolaram, até que as meninas tentaram desdar um nó, não conseguiram. Levaram a fita para fora, voltaram com outra fita. E isso lá, a música rodando e aparelho voando e caindo no chão, aquele desastre, né? Foi na coreografia de 5 fitas dos Estados Unidos. Mas a fita foi muito nervosa e elas resolveram muitos problemas. Muito legal. Elas resolveram muitos problemas e elas conseguiram segurar uma nota muito alta. E elas competiram no primeiro grupo. E elas conseguiram terminar o primeiro grupo em primeiro na frente da China. Que foi muito importante, né? Isso já foi muito importante. Sim. E aí, quando foi chegando ali... Se elas às vezes não tivessem terminado atrás da China, às vezes já ia dar até aquela coisa assim, né? Será que a medalha vai acontecer, né? E aí, depois, no segundo grupo, eu continuei assistindo tudo, assim, e sofrendo. E eu fiquei pensando, tinha muito medo da Espanha e tinha muito medo de algum país tipo Japão fazer a apresentação da vida, né? E aí foi indo, e passava Espanha, passava não sei quem, e Bulgária errando, e eu morrendo de medo. E aí, de repente, o Japão fez uma rotina incrível. Não, o Japão já fez um notão de fita, mas não passou o Brasil. E depois fez uma rotina incrível de arco e bola com a música do filme Duna. Ficou super bonito a apresentação delas. E aí, nossa, eu murchei, né? Na hora que saiu a nota delas, elas passaram o Brasil. O Japão, tipo assim, né, falando de precisão, falando da cultura japonesa, é muito precisa, né? Se pega uma rotina que elas cravam, aí já era. Sim, nossa, agora eu consigo olhar com carinho para a apresentação do Japão, mas na hora eu fiquei com muita raiva, porque foi muito quase, foi muito perto. Foi tipo a gente vendo aquela ginasta da Holanda cravando aquele Iber pirueta no 2015. Quem viveu sabe. Mas enfim, aí o Japão passou o Brasil, aí foi uma tristeza. E depois ainda veio a Espanha, e a Espanha pediu recurso do arquibola, e a nota delas foi mais alta que a do Brasil no arquibola. E na hora que apareceu o placar assim na transmissão, ficou aparecendo como se a Espanha estivesse em segundo lugar, mas era em segundo lugar no arquibola. Aí eu entristeci, mas aí depois eu vi que não, que o Brasil ainda estava em segundo. E assim, apesar dessa tristeza que deu, né, de ver as meninas perderem um ouro, não tenho palavras mesmo assim para explicar o que foi, e o Brasil ganhar essa medalha de prata. Você deve estar vendo aqui eu com o de água, e as meninas conseguiram. E, nossa, foi muito emocionante, assim, elas terem conseguido essa prata. A Espanha ficou em terceiro, eu acho que só valoriza a conquista do Brasil, ficar entre duas equipes que foram tão bem, assim, né? E o Japão, uma coisa interessante do Japão é que o Japão não classificou para a Olimpíada.
O Japão não foi para a Olimpíada de Paris. Não. E é uma super equipe. Aham. E aí, eu acho que elas estavam muito sangue no olho, sabe? Vontade de Muito. fazer, né? Elas De estavam com mostrar. muito sangue no olho, igual a chiliana Nikolova, de ter tido uma experiência ruim em Paris, né, e tal. E elas estavam com muito sangue no olho. E outra, elas já estavam treinando os próximos aparelhos, né? Porque depois da Olimpíada mudou. Uhum. Eram 5 arcos, agora são 5 fitas. Elas começaram era a bola e treinar fita, antes. agora é arco e bola. Elas começaram a treinar O antes. Japão tem essa coisa, né? Eles definem muito as coisas deles antes, né? Tipo, as próprias equipes, assim, lá no começo do ano eles já definem, já começam a trabalhar em Então, o cima. preparo do Japão começou muito antes. Aham. E elas, né, vieram com tudo, e ali onde, no geral, foi onde elas tiveram o melhor desempenho. A fita foi cravada, o arquibola foi cravado, mas eu achei que não ia passar o Brasil, mas passou, né? Mas enfim, foi o geral do Brasil foi muito lindo. E as finais, o que você achou a Ucrânia passando a gente? Assim, as finais, né? Pode falar. Não, eu acho que esse, porque acho que vai acabar entrando num assunto que às vezes a gente pode até deixar para depois ou finalizar essa parte aqui. Mas, gente, é uma pena que a gente não está fazendo aqui esse episódio em vídeo, porque vocês iam perder a cara do Lucas aqui chorando, todo emocionado, falando do Brasil. Fã de ginástica demais, né? Mas aqui, uma coisa curiosa também falando dessas medalhas, né, que não foi só o Brasil que estreou no pódio, a gente falou isso, os Estados Unidos e a Romênia, que são países com altíssima tradição na ginástica artística, eles também subiram no pódio pela primeira vez, né? No caso dos Estados Unidos, a medalha veio com a Rinkees, que foi uma estreante de 16 anos, né, nas bolas, e no caso da Romênia veio com a Amália Lica, que foi outra estreante novinha de 16 anos, que conseguiu uma medalha nas massas, né? E falando ainda em primeira vez, 6 países competiram pela primeira vez no Mundial de GR, né? Que foram países aqui da América do Sul também, que foi Aruba, Costa Rica, das Américas, né? Costa do Marfim, Paraguai, o Peru e também a Síria, né? Eles foram países que tiveram a primeira participação. Acho que isso fica dentro daquela coisa que a gente já comentou, né, da globalização do esporte, assim, que está sendo cada vez, né, mais ampliado, assim, o acesso, né, à própria FIG a gente vê direto, a gente, né, acaba acompanhando mais, assim, no próprio site da FIG, vê a FIG fazendo cursos em locais, assim, diferentes. Acho que isso tudo colabora, né? Eu acho que é muito, muito interessante esses países, né? E eu que assisti toda a classificatória, a gente viu alguns países assim que as meninas eram, né, tecnicamente inferiores, né, na questão técnica e tudo, mas que estar ali, né, no Mundial era o máximo para elas, né? Era incrível. Quando a gente foi no Mundial de 2015, não sei se você lembra, umas ginastas também fazendo estrela na trave, né? Fazendo saída de mortal grupado para frente da trave. E emocionadas, comemorando muito, estavam assim. lá. Sim, aquilo ali significa muito pro país. Não num patamar assim tão atrás, né? Mas o Brasil também já esteve nesse lugar, né? Sim. As nossas meninas iam para o Mundial de ginástica artística ou de rítmica para ficar no 50º, no, né, lugar 90, 80 e precisou dessas meninas. Se não tivesse tido elas, né? Foram elas que construíram até o próprio nome, Lucas, porque se, por exemplo, falando aqui, né, eu sempre faço um paralelo com a ginástica artística, que é onde eu tenho mais know-how para falar, mas se for para a gente olhar, por exemplo, as séries da Luísa Parente naquela época, ela já tinha execução artístico e elementos para disputar, era de igual para as melhores do mundo, só que não tinha um nome, né? Sim. Ela estava ali com aquela ginástica que era do mesmo nível que das outras, mas para construir o nome que o Brasil foi ter anos depois, né? Sim, foi ter anos depois, ainda mais naquela época mais antiga, ainda era super mais subjetivo que hoje em dia o julgamento, né? Então, assim, para furar a bolha era muito mais difícil. Era muito difícil. E essas meninas, né, participando aí, esses países participando pela primeira vez, isso aí é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da ginástica nesses países. Estão começando o processo de furar a bolha deles, né? Sim, agora. Com certeza. Agora, a gente também teve algumas controvérsias que valem ser lembradas, né? A maior delas foi, com certeza, a queda do sistema de notas da FIG. Para quem não sabe, o campeonato atrasou mais de 1 hora no dia da classificatória.
e no Team Final do conjunto, porque o sistema da FIG teve uma falha no servidor lá na Suíça. Aconteceu uma coisa parecida no Mundial de ginástica em 2018, no Catar. Eu tava lá e, tipo, teve uma chuva fortíssima que tinha ninguém esperando, a internet caiu, você acredita? E aconteceu algo parecido. Mas aqui no caso do Mundial de GR foi no sistema, né, no servidor lá da sede da FIG. Não teve nada a ver com a organização brasileira, viu, gente? Isso foi uma falha da FIG mesmo. Isso aconteceu antes da última rotação do segundo grupo, um pouco antes da surpresa do Japão passar o Brasil, né, no somatório. E aí, em nota, a FIG esclareceu que tratou-se de uma falha técnica e que isso não prejudicou o lançamento das notas. Ou seja, no final deu tudo certo. Mesmo com muita gente, né, o povo ficou meio com a pulga atrás da orelha, tipo, o que está rolando e tal. Mas a gente não tem muito o que comentar aqui, né? Acho que foi só uma fatalidade, né? Algo foi tenso, mas foi uma fatalidade. Acho que porque estava todo mundo esperando ali, né? Ver se o Brasil ia... Eu acho que ainda mais sabendo que não teve nada a ver com o Brasil, que foi uma coisa que aconteceu do servidor lá na Suíça, né? Uhum. Mas, assim, que bom que não prejudicou. Acredito que se prejudicou para alguém foram para os países que estavam ali no calor da competição, tiveram que parar. Sim, esperando, né? Então, para eles pode ter feito uma diferença, mas eu acredito eu acredito muito A gente é árbitro, a gente sabe. Sim, a gente é Tem, árbitro, tem a gente histórias e histórias falando da arbitragem da GRD, que ela já foi muito corrupta, assim, né, no passado, né? A gente ouvia falar, tipo, de juíza que recebia colar de pérola, presente, essas coisas, né? Tipo, mas hoje, inclusive, né, o Código de Conduta da FIG, ele não permite nem que você tenha comunicação. Como árbitro, você não pode ter nem comunicação com treinadores e delegações de outros países, né? E por muito menos, por alguma suspeita de alguma coisa, um árbitro já fica ali excluído Banido por anos, né? Teve uma árbitra brasileira no Mundial de 2015, ela estava na paralela, o Brasil na classificatória, e aí as notas que ela deu para o Brasil foram consideradas enviesadas, né? E ela ficou, acho que 2 anos sem poder arbitrar, uma árbitra excelente do Brasil. Sim. Então, assim, é muito complicado a gente hoje falar nessa coisa de roubou para tal país, assim, eu acho complexo. Eu acho complexo. E outra polêmica também foi enorme, assim, essa polêmica foi a atuação do Movimento Verde e Amarelo, né, que, para quem não sabe, é uma torcida organizada, né, que foi uma escolha da CBG. A CBG contratou eles para serem a torcida organizada oficial do Brasil, mas teve muita gente reclamando, né, que eles incomodaram as atletas. A sua percepção foi qual assistindo? Você acha que estavam exagerados mesmo ou não? Então, a percepção que eu tive vendo pela televisão, né, foi que uma coisa que era uma ideia interessante da CBG de tentar trazer uma coisa de arquibancada, sabe, para um Mundial de GR, uma coisa meio futebol, uma coisa inovador, muito, né? Inovador e muito da nossa cultura, né? E, inclusive, eu sei que torceram muito que fizeram barulho, né? A torcida fez barulho para todas as ginastas. Só que, do que eu acompanhei, dos próprios brasileiros que estavam lá e se sentiram envergonhados, público da ginástica, se sentiu envergonhado igual o público do Rio 2007, lá do PAN, ou até da Rio 2016, quando a gente viu que o Diego e o Nori tinham chance, começaram a vaiar os outros atletas, não sei o quê. Acho que não foi nesse nível, mas aconteceram algumas coisas que envergonharam quem é realmente fã de ginástica, sabe? Então, eu acho que eles ultrapassaram algumas linhas ali, algumas coisas. Parece que teve uma... É isso que eu ia te falar, porque não foi nem... Acho que o pior polêmica foi que eles tocaram a marcha fúnebre logo após a Ucrânia se apresentar. E foi um vexame, assim. Eles até tentaram justificar falando que não foi nada direcionado à Ucrânia, mas... ou ao fato da Ucrânia ter derrotado o Brasil, mas mesmo assim foi meio que de mau gosto, né? Ainda mais pensando na Ucrânia, na situação do país, né? Mundialmente falando hoje. Que faltou muito senso aí, né? Nessa atitude, e eu acho que fica aí a lição de, não sei, achar alguma outra estratégia. Eu acho que a CBG... Talvez poderiam ter
talvez educado mais, não ter É. colocado limites, mas talvez uma conversa formalizada, tipo, ó, a gente quer trazer algo inovador, mas alguns limites não tem como ultrapassar. Igual eu falei, são esportes clássicos que, tá, você vai trazer conteúdos, você vai trazer coisas diferentes para um esporte clássico, sim, legal, mas eu acho que não dá para você ir de 0 a 100, né? Uhum. Da noite pro dia. E eu vi algumas páginas internacionais, pessoas de blogs e twitters e tudo mais, falando assim, achando o máximo que quando o Brasil entrava, as bandeiras enormes do Brasil eram hasteadas e começavam a balançar as bandeiras, né? E era uma das coisas que o Movimento Verde e Amarelo fez. E eu acho que teve um ponto muito positivo. Só que teve esse lado negativo. A gente nunca vai saber até que ponto isso foi alinhado, não foi alinhado. Talvez tenha sido alinhado, né? Mas torcida é muito doido. Quando a gente tá lá torcendo, a gente fica meio doido. Eu lembro, gente, eu vou admitir aqui. Quando eu assisti a final da Copa do Mundo de 2006, e a gente tava torcendo para a Daiane com unhas e dentes, para ela ganhar o solo. Aí logo depois da Daiane veio a Shenfei, que tava no auge, e a Shenfei errou a primeira passada. Eu comemorei. Foi complicado, porque eu também... comemorei, eu admito. Então, quando a gente está torcendo lá, no calor do momento na plateia, a gente fica meio cego, meio doido, né? Acho que é uma coisa muito da nossa cultura, mas que definitivamente não é legal. E se fizessem com a gente também, a gente não ia... eu acho que também, sim, tudo bem, eu acho que a torcida, né, o Movimento Verde e Amarelo pode ter errado em algumas coisas, mas eu acho que eles acertaram em outras também. Então, encontrar o equilíbrio, pegar tudo também que eles fizeram, toda a intenção da CBG em cima disso, e tipo assim, descartar tudo por causa de um erro, acho que é injusto, assim, também até, sabe? E a gente teve também outra polêmica que foi do hino errado, né, para a Darja, e que tocaram o hino errado, e também a troca das bandeiras do segundo e do terceiro lugar no individual geral do conjunto, mas acho que isso é irrelevante, né? Acho que acontece assim. Eu acho que acontece, acho que até a questão da bandeira eu ainda achei menos pesado, a do hino, eu confesso que na hora que rolou assim, eu senti muita vergonha como brasileiro, e pensa, a menina sendo campeã mundial individual geral, pensa se fosse a Rebeca na Olimpíada, subindo no pódio para pegar o primeiro lugar dela na Olimpíada lá. Exatamente. Em cima da Simone Biles, a gente doido para ouvir o hino e chorar. E aí toca um hino, sei lá... Da Sérvia. Da Sérvia, não sei, de qualquer outro país. Então, eu acho que é um erro grave, que foi um erro do cerimonial. Acho que colocaram o estagiário lá e confundiu a Alemanha com Geórgia. Mas a Darja foi extremamente elegante. Ela deu uma entrevista e perguntaram sobre isso para ela. E ela foi assim, o cúmulo da educação. Falou que tá tudo bem, que ela não estava chateada, que erros acontecem, que são pessoas e pessoas erram e tudo mais. Então, assim, ela educação, foi maravilhosa. Nossa. Ô, Lucas, e agora talvez uma das maiores polêmicas aqui, né? E assim, acho que a gente tem talvez uma opinião parecida. Foi essa questão que a comunidade da GR, especialmente do Brasil, começou a falar em roubo. Roubaram, né? Por isso que eu até adiei aqui a conversa sobre as finais por aparelhos, mas roubaram para o Brasil, tipo assim, roubaram a medalha do Brasil, roubaram para a Ucrânia, para essa medalha de ouro do Brasil não sair por 1/10, sabe? É muito pesado falar isso, né? Tipo... O que você acha? Qual que é a sua opinião? Vai puxando aí, que a gente tem muita coisa para falar, eu acho. Eu acho assim, na hora que saiu a nota da Ucrânia, eu fiquei... Assim, essa série da Ucrânia de arco e bola, no dia do geral, né? Elas acertaram e elas tiraram uma nota mais baixa do que na final. Mas eu achei uma série muito forte, artisticamente muito bonita, muito interessante. E eu fiquei assim, nossa, que bom que elas pegaram o final. Essa série aí é para medalha. E na final, lógico, o Brasil abriu a competição, né? Eu acho que eu faria um podcast só para falar dessa apresentação de arco e bola do Brasil, da final. Foi assim, um espetáculo. E quando o Brasil terminou e tirou aquela nota, eu fiquei assim... Eu sei que talvez a China, o Japão ou a Espanha passe o Brasil, mas eu sinceramente não esperava que a Ucrânia passasse. E quando a Ucrânia terminou,
Elas terminaram, eu pensei aqui na minha casa, no meu sofá, maravilhosa essa apresentação, lindíssima. Tomara que elas peguem pódio. Só que, logicamente, que eu não queria que elas passassem o Brasil, e elas passaram, e foi a mesma sensação que eu tive quando o Japão passou. No primeiro momento eu fiquei super triste, super chateado, deu uma murchada assim, mas depois eu fui pensar com a minha cabeça não só de fã, sabe? Não só de espectador, e minha cabeça de árbitro também, sabe? Eu sou árbitro de ginástica artística, não de R, de artística, tudo bem. Mas na GR a gente tem 3 bancas. A dificuldade, que olha a dificuldade do aparelho e a dificuldade corporal da ginasta. Tem o artístico e tem a execução. São 3 bancas. 3 bancas diferentes, sendo que a banca de dificuldade ainda tem uma subdivisão. Uma subdivisão. Né? Então, assim, são muitos árbitros envolvidos, gente. Muito árbitro envolvido. Teria que ser um complô. Tinha que ser um conluio de amiguinhos ali dos árbitros. De tantas pessoas. Vamos pensar. Eu não tô querendo ser advogado do diabo. E eu tô muito triste que o Brasil não ganhou. Sim, eu acho que a nota do Brasil tinha que ter sido mais alta que a da Ucrânia, sim. Eu acho. Eu não tô falando isso. Eu só não acho que foi roubado. Que é isso. O ponto eu só acho que eu esse. discordo do resultado, mas eu não considero que foi roubado. Porque, pensa, os árbitros fizeram um encontro secreto, né? Sei lá, de quantos árbitros que tinham... Café da manhã no hotel dos árbitros. Gente, ó, todo mundo que quer ferrar o Brasil, junto aqui na mesinha fizeram um grupo no WhatsApp. Um grupo, esse grupo é Everybody Against Brazil. Entendeu? Então, tipo assim... desculpa estar zoando isso, gente. E, assim, eu sei que tem muita gente que ficou muito chateada e tudo mais, né? Principalmente... eu sei que a própria Camila Terezinha... Não, claro, a gente está tentando deixar leve o acontecido. Deixar leve o acontecido. Mas, assim, a Camila mesmo, né? Ela falou assim, olha, eu gosto muito da equipe da Ucrânia, a equipe da Ucrânia é linda, mas eu acho que o Brasil que merecia o ouro, e eu concordo com ela. Eu concordo 100% com a Camila, porém, eu não acho que foi roubado. Eu acho que o pesado, para mim, é falar que foi roubado. Isso para mim que é o pesado, ainda mais você pensar que que são... Né, igual a gente falou, são 3 bancas diferentes, gente. É muito árbitro dando nota para tipo assim, para calcularem, para ficar exatamente 1/10 na frente, assim. Assim, eu prefiro acreditar que não, e eu acredito que não mesmo, tipo assim, não tem como assim isso ter acontecido. E assim, né, você já tinha até comentado com isso, a dificuldade das ucranianas era mais alta também, né? Elas tinham uma série mais difícil, né? Elementos mais difíceis, mas elas corriam mais riscos também, isso, né? Aí foi até uma análise que a Juliana Coradini e a Renata Teixeira, que são sumidades da ginástica rítmica do Brasil, estavam comentando as finais, né, na Sport TV, e, inclusive, nossa, como eu aprendi com elas são incríveis, maravilhosas, elas entendem demais ginástica, árbitras e treinadoras, né, a Juliana Coradini é treinadora do Conjunto Juvenil do Brasil, né, espetacular. Ela fala, elas mesmas, na hora que saiu a nota, elas também assustaram, elas também ficaram decepcionadas e falaram assim, eu acho que a Ucrânia foi muito bem, né, mas nossa, que decepção, que triste. Aí passou algumas outras séries e passou um pouquinho de tempo lá da transmissão e elas voltaram a falar e falaram que elas falaram assim, na hora que saiu a nota, elas falaram assim, olha, eu não posso falar que é injusto, porque eu tô aqui olhando como espectadora. Exatamente. Eu não sentei na cadeira e fiz a arbitragem da série, né? Então é diferente quando a gente está só assistindo e de quando a gente está sentado lá como árbitro. Gente, diferente a visão, não, eu vou te falar, totalmente diferente. Gente. Eu já fui criticado por amigos, tá? Por causa de notas que saíram para ginasta em Campeonato Brasileiro e amigos vieram me criticar e eu tava na banca e, sinceramente, eu falo, gente, era o que eu tava vendo, foi o que eu vi, entendeu? Eu não inventei nada. E é tão doido, porque às vezes as pessoas até vêm perguntar assim, e tal nota, não sei o que, tal série. Mano, não consigo, às vezes eu nem lembro, lembro. Como que foi a fulana no coisa? Gente, não sei, sinceramente, eu não sei. Eu tava com outro olhar, o olhar da gente muda, parece que a gente coloca um óculos da arbitragem. Sim, né? O árbitro, ele entra num modo automático de analisar o que ele está ali para analisar. Vamos supor ali, a execução é artístico, é isso ou é aquilo. Então, assim, mesmo o artístico tem vários pontos. Não é assim, achei bonito, não achei bonito.
Então, são muitos pontos que são analisados no artístico, né? E assim, como as comentaristas lá falaram, depois elas sentaram e analisaram a dificuldade, analisaram todas as coisas e elas viram que a dificuldade da Ucrânia era um pouco mais alta. Tem uma parte lá que é um risco individual, que as ginastas lançam um aparelho, faz algum movimento embaixo do aparelho e retomam individualmente, sem fazer trocas, né? Então tem um momento lá que as meninas do Brasil, acho que elas lançam um aparelho, eu acho que elas fazem um detourné, que é um giro com os 2 pés, mais um rolamento e pegam um aparelho. E a Ucrânia fez tipo 2 detournés e um rolamento. Então elas fizeram uma dificuldade a mais. Então, assim, matematicamente, elas tinham mais dificuldade. Artisticamente, elas pontuaram menos que o Brasil. E execução, elas pontuaram mais. Aí a execução é muito assim, eu acho que foi melhor. Eu acho que foi pior. Mas os árbitros estavam ali e eram árbitros de vários países. Sim. Então, acho que é muito difícil a gente falar que roubou, sabe? E pensa, gente, se fosse para fazer lógica, para existir um complô, para roubar para alguém, não seria para o Brasil? Sim. Né? Não seria pro Brasil? Sim, exatamente, que o Mundial foi aqui, então né, o complô teria que ter sido a nosso favor, vamos falar Exatamente. assim, né? E você até comentou dos fãs da Espanha, porque do mesmo jeito que a gente está aqui, né, que a gente não, né? Tem muitas pessoas achando, roubou para a Ucrânia e tal. Tem fãs da Espanha que estão criticando os resultados do Brasil. A nossa prata que a gente queria ouro, tem gente falando que a gente nem merecia, né? Sim, o choro lá dos fãs espanhóis lá no Twitter tá assim. Nossa, eles estão fazendo análise, posts e posts sobre como o Brasil foi privilegiado nesse Mundial. E eu discordo 100% deles. Eu acho que ninguém foi privilegiado. Eu acho que as notas foram muito claras e justas. Claro que acontecem erros, claro que acontecem coisas que às vezes a gente discorda, mas não tem o que falar. E eles também não lembram quando o Mundial foi na própria Espanha, né? A Espanha, em vários momentos, várias pessoas sentiram que a Espanha foi beneficiada. A Espanha vem muito bem para esse Mundial, não estou criticando a Espanha, achei elas muito boas, inclusive fiquei com muito medo delas também passarem o Brasil no arco-bola, a série delas foi muito bonita. Mas é isso, eu acho que a gente não devia ir para esse lugar, sabe? Também eu acho que a gente devia ir com para um lugar assim, de comemorar muito que o Brasil ganhou a prata, que pena Duas, que não foi ouro, dava para ser, foi quase, mas foi uma coisa normal do esporte. A execução e a dificuldade delas saiu um pouco mais alto que do Brasil, e por 1/10 a gente não conseguiu esse ouro, mas a gente conseguiu uma prata incrível e maravilhosa. E assim, a Ucrânia, inclusive, é um país forte da ginástica rítmica, mas no conjunto já faz um tempo assim que a Ucrânia não tem tido assim constantemente super resultados. O Brasil tem pontuado muito melhor que a Ucrânia e conseguido muito mais coisas que a Ucrânia nas últimas competições no conjunto. Então, eu acho assim, se fosse para beneficiar um país que tem mais nome, que tem mais moral hoje, eles teriam beneficiado a Espanha, a China, entendeu? Sim, a China é campeã olímpica, nem pegou medalha no arco-bola, e foi super boa a apresentação delas, é super bonita a apresentação, e é isso. E eu, assim, fico, né, triste, de certa forma, pelo ouro que não veio, mas feliz pelas pratas, e também fico feliz pela Ucrânia, né, pensando que é quase que um presente para eles, assim, falando da nação mesmo, né, numa situação deles que já tá tão difícil, já perdura aí há tanto tempo, né? E só mais uma coisa, falando assim a respeito do Brasil, né, e dessa situação, que a gente também já tinha conversado sobre isso, a música Evidências, a gente entende a escolha dela, né, e sabe de tudo, e eu concordo com tudo, né, mas ela é uma música nossa também, assim, né, ela pode ser que não, tipo assim, é uma música que pode ser que não tenha pegado também tanto, assim, a arbitragem, igual pegou pra gente, né, tipo... pra gente foi espetacular, né, Sim. E eu vi um esforço também da própria Confederação Brasileira de vender internacionalmente a ideia de que Evidências é uma música muito famosa no Brasil, e que isso era uma coisa importante, né? E eu acho que eles conseguiram atingir a arbitragem nisso, por mais que quando falou que ia ser essa música, eu fiquei assim, gente, isso funciona só no Brasil, não vai funcionar com a arbitragem internacional, mas eu estava errado, funcionou. Também porque
A coreografia ficou muito bonita e as meninas interpretaram muito, muito, muito bem. Mas a coreografia da Ucrânia, né? E isso a gente está falando no artístico, o Brasil até tirou mais que a Ucrânia, Sim, mas exatamente, a coreografia da Ucrânia era Bodas de Fígaro, e é uma música clássica, reconhecidíssima e conhecidíssima por todo mundo. Então, uma coisa mais fácil de chegar lá no outro. Eu tô falando aqui, a gente tá falando aqui que foi um erro escolher uma música. Não, claro que não. Lógico que não. Eu achei muito legal. Muito legal, especialmente por ser no Brasil e que a plateia cantar junto. Eu achei isso uma estratégia magnífica, excelente, perfeita, né? Mas, por exemplo, a música de fita... A gente está fazendo um contraponto da escolha, né? A música de fita do Brasil já é uma música totalmente brasileira, um mix totalmente brasileiro, mas que eram músicas muito mais internacionais. Que atingia mais internacionalmente falando. Que toca todo mundo, Brasil. Né? Enquanto Evidências é uma música sertaneja, muito inserida na nossa cultura, mas que internacionalmente as pessoas foram conhecer agora, por causa, né, do conjunto do Brasil. Então, eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que elas iam usar a mesma música que tinha usado em Paris, a música lá do Brasil, que acabou ficando para série de fita, né? E só achei uma pena que, infelizmente, as meninas não conseguiram acertar com perfeição essa série de fita. Não era nem porque para ganhar medalha, mas assim, para a gente ter aquele espetáculo, porque para mim é mais bonita a coreografia, a música, tudo é mais bonito que de arquibola, apesar de, obviamente, que eu amei também, a arquibola ficou linda, o colan lindo e tudo. Foi assim, resumindo, foi muito legal, né? E acho que essa falácia aí do roubo, acho que ela pode acabar. Acho que não teve nada disso não, viu, gente? A gente está chegando ao final aqui e eu queria comentar só mais uma coisa com você, Lucas. O quanto que a cultura brasileira foi compartilhada, né, mundo afora nesse Mundial. Mas foram muitos atletas e conjuntos utilizando a nossa música nas séries, né, e fazendo referência ao Brasil no uniforme, né, até nas bolas, assim, isso foi muito legal, né? Foi incrível e foi muito legal. Teve uma que marcou muito, né, que foi a coreografia de arquibola da Hungria, que eles usaram a camisa 10, né, do Pelé, e a bola era uma bola de futebol, era assim no formato, né, o desenho de uma bola de futebol, e foi muito bonito, e eu fiquei muito feliz que elas conseguiram ir para a final de arquibola e puderam mostrar essa série de novo nas finais, né. Então eu acho que todo mundo que foi inteligente tentou atingir a torcida brasileira. E funcionou, porque cada música brasileira que tocou, o público enlouqueceu, cantou junto, dançou, vibrou, né? E eu acho que isso trouxe uma comoção, foi né? muito gostoso, assim, né? Eu confesso que ao longo da temporada já vinha vendo as ginastas de outros países usando músicas brasileiras, e eu tava achando isso super legal mesmo. E você já tinha até falado, né, da Tara Dragas, que ela usou a música da Ivete, né, e inclusive o Ícaro entrevistou ela em inglês, né, a gente tem um repórter internacional, ele contou, e ela contou na entrevista, né, como que foi o motivo da escolha. Então quem quiser correr lá no Instagram para vocês verem. E você já tinha falado, né, dela e dessa música, essa foi a sua interpretação de música brasileira aí favorita. Qual que foi que, chamou mais atenção? Teve, acho que a Sererê, né? Teve sim, teve muitas coisas legais, teve umas ginastas, assim, menos famosas também, né, que usaram músicas muito legais do Brasil, assim. Uma menina da Angola usou uma música super bonita e tal. Teve várias, teve até Pablo Vittar, teve muita coisa. Mas a Tara Dragas eu achei que foi a que ficou mais legal de todas, com a música da Ivete. Foi sua favorita, então. Acho que foi minha favorita, e do conjunto o da Hungria, muito legal. Foram as referências mais marcantes para você. Mais marcantes para mim. Muito legal, Lucas, é sempre muito bom te ter aqui. E agora sim a gente chegou ao final desse episódio super especial. Queria te agradecer, né? Para quem não sabe, o Lucas é meu melhor amigo, fã de ginástica, fã de GR também, árbitro também, nacional.
vai fazer também o curseio internacional no final do ano. E desde os Jogos de Paris, que a gente não fazia um episódio juntos, mas eu gosto muito de falar ginástica com ele. E, na verdade, as nossas conversas, elas acontecem com muita frequência, né? A gente só não grava. A gente direto faz podcast. A gente faz os nossos podcasts particulares, mas agora a gente está aqui compartilhando com vocês. E eu espero que dê certo, que a gente consiga falar de novo aí, Lucas, numa próxima oportunidade legal aí, tá bom? Contem sempre comigo, vou querer sempre participar. Gente, então, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente até aqui. Queria chamar vocês para correrem lá nas nossas redes sociais, seguir o Gym Podcast Brasil no Instagram, seguir também no YouTube, seguir também o Gym Blog Brasil no Instagram e também acessar, né, o nosso site www.gymblogbrasil.com.br. E agora a gente já está aqui, né, em modo preparação para o Campeonato Brasileiro. O Ícaro vai estar lá como imprensa, eu vou estar lá como árbitro, né? Vai ser um campeonato super importante. A gente teve aí uma seleção de árbitros por competência dessa vez, então estou bem na fita. O Lucas também, o Lucas também vai arbitrar e a gente espera conseguir trazer também mais conteúdos de lá, então fiquem ligados aí. Próximo compromisso que a gente tem é o Brasileiro Adulto. Então, todo mundo acompanhando a gente aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.